Eu queria que você falasse a respeito de alguns comentários de que o grupo parou de correr pelo Jorge Sampaoli. Como que você vê esse tipo de comentário, especialmente numa reta final de campeonato, né? É difícil até te responder, Igor. Eu acho que eu vou até manter um pouco o senso, porque não é possível que isso venha acontecer. A gente fica assim chateado também por tudo que gera, por todo o burburinho que colocaram nesse período pós-jogo de Bahia. É inadmissível você estar um certo tempo sem uma conquista tão importante para o clube e faltando tão pouco, né, para você alcançar esse objetivo, não só dos atletas, e sim de milhões de torcedores, de uma diretoria que não mediu os esforços para que pudesse isso acontecer. E você escutar que jogador está deixando de correr por vaidade. Isso, infelizmente, tem pessoas que querem aproveitar da situação, porque há 2 semanas atrás você não ouvia falar que o Atlético, os jogadores não estavam deixando de correr dentro de campo. Então, é inadmissível, sabe? E se tivesse algo desse tipo, tu pode ter certeza que essa pessoa, esse atleta, seria cobrado de uma maneira muito ríspida, porque o que move o atleta são as conquistas, e você está tão próximo de uma conquista, você deixar de alcançar esse maior objetivo que é o ápice da carreira do jogador, é inadmissível. E isso realmente não aconteceu, em verdade, de pessoas de mau caráter. Eu posso dizer isso porque o meu nome teve muito envolvido nisso aí, né? E eu nunca precisei disso na minha carreira para chegar onde eu cheguei. Muito pelo contrário, me dediquei muito, tive que correr muito atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. Então, é uma pessoa de mau caráter que faz isso, que acredito que não deve ser atleticano, não deve ser torcedor do Atlético, porque o torcedor do Atlético verdadeiro não está dizendo isso, porque tem tantos anos que o Atlético luta por esse título, tantos anos que o Atlético, eu particularmente não lembro o ano que o Atlético brigou do início ao fim no Campeonato Brasileiro, que permaneceu entre os 4 na competição. Isso que eu me lembro foi em 2012, depois eu particularmente não me lembro, posso estar sendo ignorante a esse ponto de dizer que não me lembro, mas como eu disse, é uma pessoa de mau caráter que não é torcedor do Atlético, você pode ter certeza disso. Então aqui não vai faltar vontade de correr dentro de campo, muito pelo contrário, a gente está aqui, a gente é profissional e acima de tudo a gente tem caráter. Então essas pessoas que andam falando isso aí, para mim, não é torcedor e muito menos pessoas de caráter. Eu não esperava nada de diferente daquilo que o Hever acabou de dizer. Me estranharia se o Hever assumisse abertamente que há alguma coisa. Eu não esperava nada além disso que ele respondeu. Outra coisa, quem disse que há isso? Na imprensa eu não ouvi ninguém dizendo. E curiosamente, nem nos bastidores. Pô, os caras estão fritando o gringo lá, viu? Os caras estão correndo para derrubar o gringo. Nem nos bastidores eu escutei isso. Então, não estou aqui levantando procuração, bandeira pró-imprensa, não. Mas tem uma coisa que nós não podemos deixar de destacar. O futebol é um segmento, assim como o jornalismo, a política, a igreja, a medicina. Tem corrupto em todas as áreas. Em todas as áreas. Não me venham com esse papo de que não, futebol, não é a mesma coisa. Agora, que há alguma coisa acontecendo nesse sentido dentro do Atlético, se partiu de algum irresponsável que fica atrás de um telefone para escrever merdas ou para despejar um monte de bobagens como essa aí eu acho que não cabe nem discutir isso numa coletiva. Porque pior do que isso é o que estão fazendo, por exemplo, com o Everson, com a esposa do Everson. É o que fazem com vários jogadores quando querem cancelar o atleta. Então é o seguinte, eu não consigo ver isso aqui de possibilidade de que os caras estejam correndo menos para derrubar o treinador. Eu acho que a queda no rendimento passa por um processo geral que precisa ser amplamente discutido, menos que a má vontade.
Você pode questionar a qualidade da gestão de grupo do Sampaoli, você pode questionar a qualidade da gestão de grupo do Rogério Ceni, do Fernando Diniz, do Oswaldo de Oliveira, do Wagner Mancini, do Abel Braga, você pode, do Filipão, ou até elogiar, porque o Abel, o Filipão, esses caras têm fama de serem paizões, né? Agora, dizer que tem jogador fazendo corpo mole, precisa ter prova. E que prova você tem? Teve um lance do jogo do Vasco no final de semana que o Inter entrou dando totó dentro da área. Teve jogador que parou e ficou assistindo. Aí você diz, aí ó, a prova tá aí, só pelo que você está assistindo. Mas você acha que aquilo ali é suficiente? É difícil falar. Agora, eu não esperava outra declaração do Hever, não. Não esperava mesmo. Agora, quem acusa precisa apresentar as provas. Mas quem acusou? Eu não vi ninguém acusar, não. Curiosamente, eu não me lembro de ter lido no Twitter, que é hoje tem sido uma fossa de mensagens e tal. Ninguém falando que o jogador está fazendo corpo mole e tal. Então, honestamente, até me chamou a atenção que isso tenha ocupado um espaço tão importante quando poderiam, de repente, estar discutindo sobre a queda de rendimento físico, a queda de rendimento, de repente, a limitação nas ações do time dentro de campo, que elas são repetidas e não estão funcionando. Entendeu? Então, assim, agora, por outro lado, dizer que não existe isso no futebol também não vem com esse papo, não, que tem. Tem. Mau caráter tem em todas as áreas, inclusive no futebol. Mas dizer que os caras estão perdendo porque querem derrubar o gringo, aí também é brincadeira, né? Quer dizer que quando ganha do Fortaleza, aí não quer derrubar o gringo. Aí quando empata com o Bahia, aí quer derrubar o gringo. Pois não, CJ? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, amigo. Eu gostei de sua abertura hoje. Bonita, tá bem vestido, falou bem. Sou ginasta. Foi bem. Não faça essa. Seu início de programa, boa tarde ao Gomide, ao Grice, veja a abertura do Everton, por favor. Essa é a abertura, maravilhoso. Cristiano Ronaldo para bater foto. Falta. Vai mais. Bater falta, Vai mais. Caraca, mano. Não vai subir. Vai mais, aqui depois não levanta. Vai rasgar a calça e não vai conseguir levantar. Vai mais, só mais um. Caraca, mano. Gente, seria isso o maior meme. Maior meme em programa esportivo, assim, rasgar essa calça. Mas não, vai mais. Só que depois para levantar uma desgreta. Que isso, gordinho pra Dedê. Olha aí, hein? Grande bailarino. Everton Chinikov. Sexta-feira, tô loucaço hoje. Eu tô vendo, eu tô percebendo. Daqui a pouco o pau vai cantar na casa de Noca, hein? Se Deus quiser. O futebol, você falou sobre os segmentos, faz parte da vida com um pequeno diferencial. O futebol, diferentemente da política, diferentemente da medicina, na medicina, você não vê um grupo indo para a porta de hospital e eu quero raça na cirurgia. O doutor voltou. Você não vê. É um cara fazendo pressão, olha, você vai ter que operar direito. Então, envolve muita paixão, muito amor. Envolve torcida, imprensa, palpiteiros, paixão, internos e externos, assuntos internos e externos. E eu acredito, você perguntou, de onde surgiu isso? Bom, se a gente tentar buscar de onde surgiu, a gente vai ver que na rede social ressuscitaram um vídeo do Calil falando. Você, torcedor atleticano, que viu, sabe do que eu estou falando, o que não viu, que durante essa semana ressuscitaram aí um vídeo do Calil dizendo que ele não acreditava, em uma entrevista, se não me engano, no Bola da Vez, há mais tempo, não sei qual ano foi, dizendo que ele não acreditava que jogador poderia derrubar treinador, e ele viu isso com Vanderlei Luxemburgo, só que ele demorou a diagnosticar. Por que ressuscitaram esse vídeo agora em 2021? Porque esse assunto estava à tona. Também concordo com você que me surpreenderia outra resposta do Hever. O problema, gente, é que quando o resultado não vem e há queda de rendimento, começa a busca pelos fantasmas. Onde está o erro? Quem foi? Quem é o culpado? Existe um ou existem vários? Por que esse time não rende? Fez um investimento? Não é impossível. E o time está brigando em um G4 e brigou até a 36ª rodada pelo título. E ainda não estava bom.
Uma exigência, para mim, um sarrafo mais alto do que deveria. Quem acompanha 98 e acompanha aqui, sabe que para mim um G4 seria, e eu falei isso, seria muito bom para o Atlético. Seria um trabalho muito bem feito. Só que o nível de exigência foi aumentando, com o passar do tempo o time também foi dando esperança para isso. E agora, com uma queda de rendimento na reta final, começa a assombração. E onde está essa assombração? Onde está esse erro, Everton? Ah, é o treinador que quer sair. Recebeu proposta de fora. Ah, é o jogador que está fazendo corpo mole. Ah, são salários atrasados. Ah, por que não um conjunto de fatores ou um desses fatores? Ninguém vai saber. Agora, a pergunta foi feita e o Hever, acho que respondeu da maneira que deveria responder, Everton. Eu gostaria de ouvir o Gomide, porque antes do programa, isso foi tema de um briefing aqui, que a gente sempre faz, uma reunião de pauta antes do programa, e é curioso que na reunião os ânimos ficaram exaltados. Eu quero ver se isso se aplicará ao momento em que o programa está no ar. Léo Gomide, boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, Gomide? Tudo bem, Everton. Boa tarde a todos, boa tarde quem está em casa nos acompanhando, um ótimo final de semana aí para todo mundo. Ô Everton, nós vivemos, infelizmente, num país em que a educação, ela não é algo que todos tenham um acesso a uma educação de qualidade, né? E aí isso tem vários impactos na vida das pessoas, né? Uma pessoa mal instruída, e aí não é dentro de casa, né? Pode ter maus exemplos dentro de casa, mas se tem acesso à educação e faz da educação um caminho que ela vá trilhar e possa abrir portas para ela, teríamos um país melhor, né? Nós vivemos num país em que o caráter das pessoas é colocado em jogo facilmente, por um simples deslize. Por um simples deslize você é mau caráter, você tem má índole, você não presta, você é safado, você é vagabundo. Enfim, as pessoas julgam muito as outras sem o mínimo conhecimento. Na verdade, não é nem sem o mínimo, é com zero conhecimento. Você falou bem aí, existem exemplos sim no futebol. O CJ comentou aqui a respeito da declaração do ex-presidente do Atlético, Alexandre Calil. Do Vampeta também. Que eles fingem que pagam, a gente finge que joga. Isso existe. Mas a questão é o seguinte, Everton. O Atlético se colocou ao longo das 36 rodadas já disputadas do Campeonato Brasileiro, matematicamente ficou fora no último final de semana, né? Mas se colocou como um dos times que, chances mínimas, mas aí, dependendo de um resultado, poderia ser campeão ainda da competição. Eu queria entender em qual momento você está ali com a chance matemática de conseguir um objetivo. Eu queria entender em qual momento, se eu fiquei olhando aqui num aplicativo aqui de futebol, se eu não me engano, regularmente que foram utilizados, foram 27 jogadores pelo Sampaoli. Colocando na conta ali o Marquinhos, que jogou mais no primeiro turno. Mas são 27, se eu não fiz a conta errada usando um aplicativo aqui. Queria entender em qual momento esses 27 jogadores se reúnem, ou não precisam ser os 27, 5, 10 deles, os mais influentes, falam assim, quer saber? Vamos ganhar não? Porque se a gente ganhar, os méritos vai para ele. Vamos esperar o técnico da próxima temporada, porque aí ele vai sair, porque não vai ganhar. Aí ano que vem a gente corre para o próximo. Não vamos ganhar esse ano, não. Porque estão falando muito do Sampaoli, que o mérito é só dele, que a ideia de jogo dele é sensacional, que o técnico estrangeiro vale mais que o brasileiro, que sabe mais do que o brasileiro. Então vamos deixar de correr e ano que vem a gente ganha. Queria saber em qual momento os jogadores se reúnem e pensam isso. Porque são 27, os 27 têm que concordar por uma tomada de decisão, porque o esporte é coletivo, são 11 dentro do campo. Se um deixar de correr, é difícil que um time vá perder. Se 2 deixarem de correr, também acho difícil. Se deixa de correr, acho que fica um negócio muito escancarado, Everton. E o futebol hoje nós sabemos como é a comunicação entre jogadores, entre clubes, entre técnicos, enfim, é quem trabalha dentro do meio. Será que ninguém percebe uma atitude assim do jogador assim que gera uma certa dúvida? Opa, esse jogador aqui mudou de comportamento, ele era de um jeito até ser líder, aí saiu da liderança, ele passou a ser uma outra pessoa. Eu concordo também, Everton, que dos 27 utilizados regularmente, cada um tem uma opinião específica sobre o Sampaoli.
Uns devem achar o máximo, adorar, de falar assim, pô, se ele me chamasse para jantar lá na casa dele, eu ia achar muito massa, muito legal. Queria ser mais próximo do Sampaoli, mas ele é uma pessoa mais fechada, eu entendo ele. Ele deve ter uns que falam assim, nossa, que cara chato. Que xarope. Esse cara não me dá chance, eu treino, tô me dedicando. Ele nunca veio falar para mim depois de um treino e falou assim, tô percebendo que você tá treinando diferente, continua assim. Deve ter um exemplo desse, estou fazendo aqui uma suposição, não é uma informação, mas deve acontecer, não só no Atlético, mas em todos os clubes. O jogador que se esforça, não ganha chance e o técnico não percebe. E aí ele deve achar que o cara não gosta dele. Dentro de um grupo de 27, 30, deve ser a coisa mais comum, que é uma das habilidades mais refinadas que eu acho que um técnico tem de ter, manter a harmonia ali entre todos. Agora, falar que parou de correr, Everton, eu queria entender em qual momento o objetivo está ali na sua frente, você está vendo que você tem a oportunidade, mas fala assim, quer saber, esse ano eu não quero. Não quero porque eu não gosto desse cara. Me ajuda aí, né? Não dá, Everton. Sinceramente não dá. Teoria da conspiração, de rede social, de gente que não conhece, não tem o mínimo discernimento do que acontece e fica colocando o caráter das pessoas com zero conhecimento em xeque, assim, a esmo. Sinceramente, acho ridículo. É porque quando você vai avaliar, você vai... Em que ponto pode ter acontecido, ou em que momento pode ter acontecido esse ponto de mutação? De, bom, até aqui a gente vai jogar, e a partir daqui a gente não vai jogar mais para derrubar o treinador. Quando é que foi? E assim, aí você vai lá no início do campeonato, você pega todos os gols perdidos contra o Botafogo, e o Atlético perdeu aquele jogo. Foi ali? Não. A virada para o Bahia e ceder a vitória para o Bahia no primeiro turno, foi ali? Também não. Contra o Fortaleza? Não. A derrota para o Goiás? Não. Continua jogando, atacando, só que a bola não entrava. O adversário ligou um contra-ataque com competência, foi lá, empatou um jogo, virou. Aí, porque o zagueiro não conseguiu acompanhar um atacante que era mais veloz, foi naquele ponto ali. Então fica até difícil você ter um momento desse ponto de mutação. É por isso que eu acho muito irresponsável quem levanta isso. Agora, se você disser o que pode ter, de repente, atrapalhado o rendimento desse time é o péssimo trabalho de gestão do Sampaoli no vestiário. Aí pode ter sentido, porque disso aí a gente tem informação. Que o trabalho de gestão de grupo não é tão bom. Agora, tem treinador que faz uma gestão de grupo excepcional, mas quando vai dar um treino não sabe o que faz. Tem treinador que não é bom no processo de gestão de grupo, mas para dar treino é um leão. E aí? Então é difícil achar o equilíbrio. Falando em equilíbrio, ninguém tem mais equilíbrio que você, Vinícius, o grande Grice. Tudo bem, Everton? Boa tarde. Buenas tardes. Boa tarde para todo mundo. Só te corrigir por uma coisa que você falou na abertura, na sua belíssima abertura. Paizão só tem um e é o Babu Santana. Babu Santana, claro. O Everton, assim... Aliás, a Sara ontem maravilhosa, hein? Maravilhosa. Um beijo pra Sara, rainha do Brasil. O Everton, dois pontos importantes pra gente falar a respeito disso. Assim. O primeiro que eu acho assim, que pode ter acontecido, e de certa forma é natural que tenha acontecido, uma desmobilização no Atlético nas últimas semanas por conta dos acontecimentos. Quais acontecimentos? O fato de começar a ficar distante do título, né, de perceber que não vai dar para brigar pelo título, combinado com a possível, provável, cada vez mais certa saída do Sampaoli no fim da temporada. Isso, obviamente, vai causar ali uma desmobilização interna. Eu acho que isso é absolutamente natural. Aconteceria com qualquer outro treinador, com qualquer outro grupo. Não quer dizer que os jogadores estão fazendo de sacanagem, não quer dizer que estão fazendo por querer, mas quer dizer que às vezes é um processo natural mesmo. Ninguém vai trabalhar todo dia com o negócio levantado para o céu. Ninguém vai. Mas tem dia que você vai no pique, aí acontece alguma coisa, às vezes, que te dá uma desanimadinha, você trabalha ali mais ou menos. Então, isso é natural da vida humana. Então, esse é o primeiro ponto importante. O segundo, que eu acho que é legal a gente citar, Everton, hoje teve uma excelente entrevista do Pep Guardiola, técnico do Manchester City, maior técnico da minha geração, quem discorda está errado. Ele deu uma belíssima entrevista. O Manchester City está fazendo um campeonato inglês extraordinário, tem 20 e tantos jogos que não perde,
tá ganhando de todo mundo, 10 pontos na frente do segundo colocado e tudo mais. E aí ele foi perguntado os motivos que levaram o Manchester City a ter essa consistência. E ele respondeu, não sei. Se eu soubesse, eu teria essa consistência antes, não teria ela só agora. Sempre, todas as passagens. E é curioso, Everton, porque muitas vezes a gente fica procurando culpado, a gente quer apontar causa, a gente quer apontar efeito, a gente quer apontar culpado, e às vezes não tem mesmo. A gente debateu aqui por semanas a fio por que o Atlético não ganha fora de casa. E é o tipo de coisa que a resposta certa para isso é não sei. A gente não sabe, o Sampaoli não sabe, porque se soubesse corrigir. Então, assim, certas coisas no futebol, Everton, elas acontecem naturalmente mesmo. O time às vezes passa a jogar pior, os jogadores caem de rendimento, ou o time passa a jogar muito bem. Às vezes tem ali um efeito, tem uma mexida. O técnico mudou a forma de jogar, o técnico mudou alguma peça, a diretoria mudou o técnico, isso causa efeito sim. Mas muitas vezes não tem causa nenhuma, é simplesmente algo que acontece mesmo. E a gente ignora muito isso. Então, eu acho que esse negócio de ficar sempre apontando o culpado, tentando achar algo que fez o time chegar à situação em que chegou, eu acho que é muito complicado, muito perigoso. E concordo plenamente com o Gomide, a gente falou um pouco a respeito disso quando a gente estava tratando da questão do Renato Gaúcho, né? Da possibilidade do Renato perder a Copa do Brasil e ajudar o Atlético, que pode ser o próximo time dele. Não existe a possibilidade do Renato ir para a final da Copa do Brasil e pensar assim, quer saber, vou perder porque vai ajudar o meu próximo trabalho. Do mesmo jeito que não existe a possibilidade do jogador do Atlético olhar e falar assim, quer saber, não ganha esse brasileiro não, porque não tô com birra do treinador. Então, assim, é o trabalho dos caras, eles são profissionais, eles sabem o que representa para eles financeiramente, na carreira, em uma série de fatores ganhar um campeonato brasileiro. Então achar que por birra alguém deixou de correr, correu mais, correu menos, eu sei que acontece, mas em casos muito específicos, não em caso de deixar de ser campeão ou de brigar pelo título por conta de A ou de B. Eu tenho acompanhado e eu acompanho com frequência as rádios do Sul, ouço muito mesmo, e às vezes eu troco até o jogo da TV pela transmissão da rádio. E o crescimento do Inter, depois de uma queda nas mãos do Abel, eu já ouvi vários comentaristas tentando explicar o que aconteceu. Mas até hoje não fui convencido pela resposta de nenhum deles. Foi porque mexeu peça? Foi porque jogou um futebol mais reativo? Então, não tem uma explicação. Cara, isso que o Gris falou encaixa. Encaixa, não tem explicação. Você vem, por exemplo, fazendo programa aqui, na Band. Você vem fazendo programa X anos, e daqui a pouco o programa, aí vem, oscila na audiência, então daqui a pouco o programa estabiliza na audiência e vai crescendo gradativamente. Aí você não consegue saber por quê, se é o que você faz todo dia. Outra coisa, quantas e quantas vezes eu debati com o André Salles, que é meu editor-chefe aqui, que nós fazíamos um baita de um programa, repleto de conteúdo, com entrevistas excepcionais, etc. Aí você ia olhar no Ibope, não respondeu. Outras vezes a gente ficava falando groselha o programa inteiro, acabava o programa, a gente se encontrava na redação, e aí eu estou me referindo a Brasil Gente e Donos da Bola. A gente se encontrava na redação, putz, o programa hoje é uma porcaria, amanhã, quando a audiência chegar aí, nós vamos assustar. Pum! Estourava lá na tampa. Você vai entender o quê, cara? A nossa audiência lá na rádio. A gente fica lá 1 hora num programa de futebol falando groselha, a audiência vem 14, 19, 46%. Fica eu, o Gris, o Gomide lá no oi, meu amor, falando de Big Brother, os cambal, 46% de crescimento. Vai entender, vai entender. Só, o acaso está presente na vida, nos negócios também, né? O acaso, ele está presente. A sorte, o azar estão presentes. Tem gente que acredita, outros não. Um abraço para o Cássio Planista, né? Está sempre ouvindo. Está sempre assistindo a gente. Está sempre assistindo a gente. 5 segundos para você. É porque o jogo tem 2 times em campo, né? Só se fala da queda de um. O outro não pode ter melhorado ao longo da competição. Exatamente. Né? Eis a análise. Eu acho muito arriscado esse negócio de falar... estão fritando. Não estou dizendo que não existe, eu até acho que existe. Mas apontar e dizer que a queda de rendimento, que a responsabilidade é de os caras se reunirem e falarem, derrubar esse cara aí e tal.